calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu este nome por causa de João Calvino, um teólogo francês que viveu entre 1509 a 1564. Já o arminianismo recebeu este nome por causa de Jacobus Arminius, é um teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Ambos os sistemas podem ser resumidos em 5 pontos. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, e o arminianismo também defende a depravação total. A depravação total, na visão calvinista, entende que cada aspecto da humanidade foi corrompido pelo pecado. Sendo assim, os seres humanos são incapazes de se aproximar de Deus por sua própria vontade. O arminianismo entende que o pecado afetou cada parte do ser de uma pessoa e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa com a inclinação natural para o pecado. Sendo assim, cada ser humano fundamentalmente corrupto. Portanto, os seres humanos não são capazes de pensar, querer ou fazer nada de bom de si mesmo, incluindo merecer o favor de Deus, salvar-se do julgamento e da condenação de Deus, ou mesmo crer no Evangelho. O segundo ponto é a eleição incondicional versus a eleição condicional. A eleição incondicional afirma que Deus elege as pessoas para a salvação baseado inteiramente na sua vontade e não em nada inerentemente digno na pessoa. Já a eleição condicional afirma que Deus decidiu soberanamente escolher para a salvação apenas aqueles que têm fé em seu Filho, Jesus Cristo. Deus conheceu de antemão, desde a eternidade, quais os indivíduos creriam em Cristo. A estes ele elegeu para a salvação. No terceiro ponto teremos a expiação limitada versus a expiação ilimitada. Estes dos 5 pontos é o mais polêmico. A expiação limitada é a crença de que Deus morreu apenas pelos seus eleitos. Já na expiação ilimitada, Deus providenciou a salvação para todas as pessoas por meio da morte sacrificial e substitutiva de Cristo por todos. Os benefícios da morte de Jesus são recebidos pela graça mediante a fé e são eficazes apenas para aqueles que creem. O quarto ponto temos a graça irresistível versus a graça resistível. A graça irresistível defende que, quando Deus chama alguém para a salvação, esta pessoa inevitavelmente virá à salvação. Enquanto que a graça resistível entende que Deus dispensa sua graça chamando, atraindo e convencendo, mas de uma tal forma que o homem pode rejeitá-la. Aqueles que ouvem o Evangelho podem aceitá-lo pela graça ou rejeitá-lo para sua própria condenação. O quinto ponto, temos a perseverança dos santos versus a segurança em Cristo. A perseverança dos santos se refere ao conceito de que a pessoa que é eleita por Deus irá perseverar em fé e nunca negará a Cristo ou se desviar dele. Enquanto que a segurança em Cristo entende que uma vez que a salvação vem pela fé em Cristo, o crente, enquanto permanece crente, não perecerá. Somente afastando-se de Cristo, através de um ato decisivo de apostasia, pode perder a sua salvação. Deus nos preserva para a salvação, desde que confiemos em Cristo. É interessante notar que, na diversidade do corpo de Cristo, há toda sorte de mistura de calvinismo e arminianismo. Há quem apoie os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. E, ao mesmo tempo, há quem apoie apenas 3 pontos do calvinismo e 2 pontos do arminianismo.
No final, é nossa visão que os dois sistemas falham ao tentar explicar o inexplicável. Os seres humanos são incapazes de compreender totalmente um conceito como este. Eu acredito que Deus é absolutamente soberano e de tudo sabe. Mas também acredito que os seres humanos são chamados a fazer uma decisão genuína e colocar sua fé em Cristo para a salvação. Estes dois fatos parecem contraditórios, mas na mente de Deus fazem todo o sentido.